A gente vai ter agora a nossa palestrante Tatiana, né? Deixa eu só te apresentar, Tatiana, formalmente. Bom, agora a Tatiana então vai falar sobre o trauma sexual, vai contar um pouquinho sobre como ela trabalha com isso. Tatiana é médica formada pela UFPEL em 2006, psiquiatra formada pela UFPEL em 2010, especialista em psiquiatria da infância e adolescência pelo HCPA em 2012, mestre em psiquiatria pela URGS, doutora em psiquiatria pela URGS, aluna de pós-doutorado do programa de psiquiatria e ciências do comportamento da URGS, terapeuta MDR formada em 2008. De Porto Alegre, Tatiana. Isso, de Porto Alegre. Só Prazer. uma. Tudo bom? Prazer, Prazer ter Luciana. você aqui. Só uma Fica correção, aqui. formada em MDR em 2018. Tem um pouquinho menos Ah, de corrida aí no MDR. maravilha. Tá bem, então Então, deixa com eu você. compartilhar aqui. Veja se você consegue. Só avisando, gente, depois a Tatiana vai apresentar, eu vou falar um pouquinho sobre fobia e depois a gente vai abrir para as perguntas, tá? Depois a gente continua e abre de novo para a gente fazer duas rodadas de perguntas, tá bom? Vocês estão conseguindo enxergar bem? Tá ótimo. Abriu a tela? Tá bem, então, gente, né? Então, como disse a Luciana, me apresentando de novo, eu sou a Tatiana. E eu trouxe um pouquinho, então, do uso da terapia MDR para tratar traumas por abuso sexual. E eu começo trazendo um pouquinho, então, de noção do que a gente enxerga, né? O que a gente acha sobre, na literatura sobre abuso sexual e sobre tratamento do abuso sexual com o MDR, né? Então, para começar, né, buscando um pouquinho a questão de o que é abuso sexual, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, abuso sexual seria qualquer ato sexual sem consentimento. Então, claro, inclui o estupro, mas inclui também, né, qualquer ato de abordagem de cunho sexual e que seja sem o consentimento, né, como assédio, violação sexual. E quando a gente busca saber um pouquinho assim da frequência com que isso acontece, né, os dados eles são bastante assustadores. Então, de acordo com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, uma em cada três mulheres, um em cada quatro homens vão sofrer algum tipo de violência sexual ao longo da vida. E a gente tem dados em países como a Inglaterra, como o país de Gales, que mostram, né, que até 15% das mulheres adultas são vítimas de estupro ao longo da vida. E o dado, né, os dados que a gente tem do Brasil, esses dados são de 2022, mostram que a gente tem cerca de 822 mil casos de estupro a cada ano, que daria 2 por minuto. Só que esses dados, eles são dados daqueles que chegam de fato às autoridades policiais, judiciais e mesmo aos serviços de saúde, né? Então a gente sabe que provavelmente esse número, né, talvez duplique em função daqueles casos que não chegam a ser reportados por vergonha, por medo, né, por todas as questões que a gente sabe das dificuldades de reportar um trauma desse tipo, né? E a gente sabe que os impactos, né, tanto psicológicos quanto biológicos nas vítimas são muito grandes, né, que incluem principalmente sentimentos de vergonha, de culpa, né, disfunção sexual, com certeza, né, dificuldades na autoestima que vão influenciar as relações, o desempenho funcional das vítimas, né, inúmeros transtornos que acabam decorrendo disso, né, transtorno de ansiedade, depressão, o TEPT, como já se falou, mas também abuso de substância, transtornos alimentares, né, e alterações que são biológicas, né, tanto no nosso eixo hipotálamo, hipófise adrenal, na nossa amígdala, né, córtex pré-frontal, que são todas áreas que estão relacionadas com o estresse, com o trauma. Então, a gente sabe que alguns sintomas que são comuns do trauma pós-abuso, né, são comuns também a outros traumas, que é a questão da revivência frequente disso, através de flashbacks, de pesadelos, de sonhos que são perturbadores, né,
a hipervigilância, que é estar sempre em alerta, evitar situações que são ligadas ao trauma, né, e sintomas físicos e emocionais que vão acabar comprometendo a qualidade de vida da pessoa, seja estresse, fadiga ou mesmo ansiedade. E aí eu fiz uma pesquisa um pouquinho, né, do que a gente tem de estudos que utilizam a aplicação do MDR nos casos de abuso sexual, tá? E essa busca eu fiz só no PubMed, né, uma busca bem simples, usando termos MDR e trauma e sexual abuse, né? E a gente encontra 59 estudos, de 1995 até os dias de hoje. Então tem bastante dado já na literatura. 39 deles, eles são dos últimos 10 anos, então são mais recentes. E eu trouxe exemplo de alguns, assim, que são, de fato, estudos clínicos, né, controlados, randomizados, alguns deles comparados com placebo, para mostrar um pouquinho do que tem sido feito e de qual seria a eficácia. Esse primeiro estudo que eu trago aí, né, ele é do Jornal Europeu de Psicotraumatologia, e ele avalia, então, o uso do MDR, no tratamento do abuso sexual, porém, de uma maneira muito restrita, né? Eles acabam utilizando 2 sessões só de MDR, com um total de 3 horas e meia, né? O que eu acho que é bem pouquinho. E é claro que, nesse caso, não houve muita diferença entre o uso do placebo e o uso do MDR, mas eu acho que para todos que estão aqui assistindo e que usam a terapia MDR, a gente sabe que esse número de horas é pequenininho, né, para tratar alguma coisa tão complexa. E aí existe um outro estudo. Ah, tem alguém pedindo para entrar aqui. Ah, tá. Acho que não sou eu, né? Deu. Mas, Então Tati, tem. se tu Deu, puder, consegui tá? admitir. Uhum. Isso, porque tu fica sozinha como host. A gente não tá Tá, host. jóia. Bom, então tem esse segundo estudo, né, que é do mesmo jornal, né, e é um estudo espanhol de 2024, e esse estudo ele é aplicado em mulheres adultas mas que tiveram histórico de abuso sexual lá na infância. E ele compara o uso do MDR com o uso da TCC, voltada para o trauma, né, exposição ao trauma. E esse já tem, né, um resultado bem interessante, porque ninguém ficou sem tratamento, né, mas ambas as terapias acabaram reduzindo os sintomas de TEPT, a dissociação e a depressão, mas o MDR ele teve um impacto muito maior nos sintomas de dissociação e naqueles sintomas somáticos, né? Embora a terapia cognitivo-comportamental tenha tido um impacto bem legal em cima da regulação emocional e da esquiva, né? Então, nesse estudo eles mostram que ambas as técnicas são eficazes, né? E que a recomendação seria de uma forma individualizada, né? De acordo com cada paciente. E aí, esse outro estudo, né, esse terceiro estudo, que também é do mesmo jornal, e que daí eles fizeram 2 grupos, né? Eles dividiram em um grupo em que receberia só um treino de habilidades emocionais, comparado com outro grupo que receberia tanto esse treino de habilidades emocionais quanto as sessões de MDR, né? O que eu acho bem bacana, porque lendo o estudo me parece que esse treino de habilidades funciona um pouquinho como a nossa fase de preparação, né? Uma fase de preparação mais estendida. E esse estudo, então, eles dividiram 68 pacientes nos dois braços, assim, e no braço em que recebeu o MDR e esse treino, 70% dos pacientes tiveram, né, melhoras muito importantes desses sintomas. E eles voltaram a avaliar esses pacientes 12 meses depois de feita a intervenção, e ainda assim, né, essas melhoras, elas se mantiveram. O que eu acho, assim, que de novo comprova o poder do MDR, né? Para ver ali, tem resumidinho, né? Nesse caso, foram feitas 8 sessões de regulação emocional e 12 sessões de MDR. Então, daí sim a gente vê a importância de talvez se estender um pouquinho mais, principalmente nessa questão de preparação.
E aí, né, eu coloco um pouquinho assim do que eu considero, né, importante na questão de se utilizar o MDR para tratamento, da violência sexual, do trauma por violência sexual, e que é, né, avaliar a estabilidade emocional do paciente, ou seja, saber se ele tem condições, né, de entrar em contato com aquelas emoções negativas tão intensas, né? Estabelecer uma relação terapêutica segura, como a gente tem, né, para todas as terapias, o vínculo, ele é bem importante para que o paciente se sinta seguro, confie na gente para entrar nessa viagem, né? E a gente garantir que o paciente tenha técnicas de autorregulação, que ele tenha habilidades de autorregulação para poder lidar, então, com essas emoções. E aí, com isso, né, eu trouxe um pouquinho a questão dos cuidados na abordagem, e que é a questão da fase 2, né, nossa fase, das 8 fases que a gente tem do MDR, então a questão da fase 2, que é a preparação, essa fase, ela é só um pouquinho, admitir outra pessoa, eu acho que ela é essencial, né? Principalmente quando a gente tem traços de dissociação, ou quando se trata de traumas complexos, ou quando existe uma história de negligência, ou múltiplos episódios, né? Então, nesses casos, eu acho que é fundamental a gente garantir que essa preparação ela vá além daquele protocolo padrão e que a gente consiga dar mais recursos para promover essa estabilidade emocional, a segurança interna, essa capacidade de autorregulação. Ué, o que travou aqui? Então, só repetindo, né, os sobreviventes de abuso sexual, eles com frequência têm uma baixa tolerância à angústia, né, uma evitação fóbica desse tipo de emoção, das emoções que relembram aquela situação. A dissociação como defesa, ela é bem comum, né, e existe esse conflito entre as partes internas, né, como disse a Luciana antes, essa parte mais adulta, né, essa parte que é capaz de resolver os problemas, está sempre em conflito com aquela parte mais emocional, né? Às vezes infantil, né? Mas às vezes tão machucada, como disse a Luciana antes também, que funciona um pouco como uma criança. Então, às vezes, os pacientes que passam por traumas sexuais têm dificuldade até em tolerar afetos positivos. Então, por isso que é importante a gente ter esse tipo de cuidados. Então, de novo, assim, acho que o objetivo de uma fase 2 ampliada é garantir essa estabilidade emocional, é desenvolver recursos, que é como a gente armar o nosso paciente para entrar de novo naquela situação, né? Eu sempre digo para os meus pacientes que é como se eu fosse mandar um deles para a guerra, né? De novo, para o campo de batalha. E eu não vou mandar alguém para o campo de batalha sem ele ter nenhuma arma disponível para se defender, né? Então, a gente tem que armar o nosso paciente de tudo aquilo que ele puder acessar de recurso para que ele, né, não se retraumatize ou não abandone o tratamento, né? Que é o que pode acontecer. Então, claro, eu coloquei ali alguns recursos que são clássicos do MDR que a gente já conhece mais, que é a respiração diafragmática, que é o lugar seguro, um recurso dos 4 elementos, que são todas técnicas, né, que tem um pezinho no mindfulness, mas que ajudam, então, com a questão da regulação emocional. E coloquei aqui um recurso que eu uso bastante e que, no caso, eu usei para paciente do caso clínico que eu vou apresentar, que é o DIR, né? Que é um protocolo que é para intensificar o acesso às redes de memórias adaptativas, né? E que, então, utiliza esses 3 recursos, né? A gente pode instalar qualquer um desses tipos de recursos. Recurso de maestria, os relacionais e os simbólicos, né? Então, recursos de maestria seriam aquelas experiências do próprio paciente, que são experiências de superação, de segurança, de coragem, né? Os relacionais que abordam as figuras reais ou as simbólicas, que vão transmitir uma sensação de apoio ou de proteção, né? E os simbólicos. Eu trouxe então as fases do DIR para quem daqui a pouco não conhece, né? Mas, enfim, a ideia é identificar com o paciente qual é a situação do momento que a gente vai tratar, tentar buscar com ele o que ele considera, o que ele consideraria um recurso importante para
enfrentar aquela situação, né? E aí a gente explora isso, pede para ele entrar em contato com a presença desse recurso, né? Até que ele sinta aquela capacidade, aquela característica como aumentada nela, né? E que se sinta capaz, então, de enfrentar a situação, o entrar na memória traumática, né? E por fim, a gente instala isso com os estímulos bilaterais de uma forma breve, de uma forma lenta, e aí cria essa projeção do futuro que é, bom, então, imaginando essa situação que a gente vai lidar, que a gente vai usar, como tu te imagina tendo, então, de posse esse recurso, né? E aí, né, vai, se for necessário, repetindo esses estímulos, os estímulos bilaterais, até que a gente tenha, então, uma validade da crença, mais próxima do 7. E aí, então, eu trago resumidamente, tá, gente, caso clínico de uma paciente, né, que vou chamar ela de Simone, isso é um nome fictício, né? A Simone, então, é uma mulher que tem 63 anos, ela é casada, ela é mãe de 2 filhos, e a Simone foi encaminhada para terapia familiar porque, né, ela tem filho com dependência química. Então, toda a família entrou em tratamento para poder lidar melhor com as questões do filho, e em determinado ponto da terapia, né, o marido trouxe uma questão de queixa de distanciamento da Simone, né, e uma recusa sexual, recusa em ter relações sexuais, né? A Simone não conseguiu falar muito sobre isso em sessão de terapia familiar, porém, né, falando em determinado momento com a terapeuta de forma individual, ela acabou trazendo, né, que ela foi abusada aos 17 anos. Então, a terapeuta familiar encaminhou ela para a terapia MDR, né? E aí, então, na sessão da terapia MDR, a Simone trouxe a questão de que, aos 17 anos, então, durante um passeio com uma amiga, né, ela morava numa região mais rural, elas foram abordadas por um desconhecido, né? O desconhecido deixou a amiga desacordada, né? E abusou dela, né? Com penetração de forma muito violenta, né? Sendo que nesse momento a Simone não tinha tido experiências sexuais prévias, então o primeiro contato dela com relação sexual foi dessa forma muito violenta, né? Então, só para trazer aquilo que a gente já sabe, né, efeitos do trauma, principalmente do abuso sexual não processado, traz essa incapacidade de sentir prazer, né, essa esquiva relacional, né, e o ressurgimento involuntário de memórias traumáticas diante de estímulos, ou seja, no caso da Simone, diante do simples toque do marido, né, no marido querer fazer um carinho nela, ela disse assim, olha, se ele sentar do meu lado no sofá e vier me fazer um carinho no braço, eu já penso que, né, ele vai querer ter relações e aquilo já me vem tudo de novo à cabeça, eu não consigo nem imaginar, né? Então, trazendo um pouquinho da história pregressa dela, até para a gente entender o quão frágil ela vinha, né, o interno dela vinha, né, ela vinha de uma família de uma família de origem muito humilde, como eu disse, do interior do estado, mas ela já tinha um pai que era etilista, que era bastante agressivo, né, agressivo verbal e muitas vezes fisicamente com a mãe, então ela presenciava situações de agressão com frequência, e ela tinha uma mãe muito pouco afetiva, né? De forma que quando ela chegou em casa dessa situação do abuso, né, ela disse que chegou em casa suja, né, com hematomas, sangrando, enfim, ela apanhou da mãe. Ela não foi acolhida, ela apanhou da mãe, né, porque agora ela era uma mulher suja. Então, ela se fechou, né, com isso, muito em seguida, 6 meses depois, ela se casou, né, não com o atual marido, mas se casou com o primeiro namorado, que também era alcoolista, que também era agressivo, mas era a forma dela de sair de casa, né? Então ela reviveu aquilo tudo de novo e então depois ela acabou conhecendo o atual marido, com quem ela disse que ela mantinha relações, mas de uma forma muito automática. Então naquele momento em que aquilo era necessário, quando ela era mais jovem, ela se desligava, né? Ela né, ficava ali de corpo presente, que nem ela disse. Porém, nos últimos anos, né, nem isso ela conseguia. Ela
fugia porque essa revivência, esse receio vinha aumentando. Então, no caso da Simone, né, a gente acabou fazendo 3 sessões de fase 2, né? Eu me baseei bastante nisso, no dizer para ela e pedir para ela, de fato, o quanto ela se sentia pronta e segura de voltar a pensar de uma maneira mais incisiva naquela situação, né? Então, claro, apliquei um lugar seguro nela, mas a gente acabou fazendo 3 sessões de dia, né? E ela escolheu 3 recursos, 2 recursos simbólicos. Primeiro, ela pensava num cachorro bravo, que ela pensava que ele era forte, ele era assustador, ele assustava os outros, né? Protegia. Ela é uma pessoa muito religiosa, então ela pensou também em Nossa Senhora para dar forças a ela, e coragem de passar por aquilo, né? E um terceiro era um recurso relacional, ela pensou numa amiga querida, que é uma amiga atual dela e que ela pensou como sendo uma pessoa acolhedora para quando ela chegasse para contar aquilo, ela ser recebida com um pouquinho de compaixão. Então, assim, entrando na fase 3, né, no ICES dela, a imagem que tinha a mente dela era ela amarrada pelos punhos no chão, né, chão de terra mesmo, né. A crença negativa que ela trazia é de que não posso confiar em ninguém, né, e as emoções, né, de tristeza, medo, raiva, muita vergonha, culpa, nojo, e ela sentia, né, tudo isso no estômago, no peito, né, e na região genital dela. SUDS 10, com certeza, né? E a crença positiva que ela gostaria de ter, de desenvolver, depois disso trabalhado, é de estou segura agora. E no momento, né, o VOC dela era 3. Então, a gente acabou levando 3 sessões também para trabalhar isso, e eu não descrevi passo a passo aqui, porque se tornaria muito extensa, né? Mas depois dessas 3 sessões, que ela, eu digo, ela foi bastante corajosa, porque quando ela lembrava, né, muitas vezes ela não queria descrever o que ela via, né, ela só conseguia dizer, não, ainda sinto muito nojo, não, ainda me sinto muito suja, né, e isso foi o que predominou, né. Mas, enfim, né, depois desse período, numa fase 5 ela conseguiu aumentar esse VOC, dessa crença positiva de estou segura por um 6, né, mesmo assim, na checagem corporal ela ainda sentia coração acelerado, então a gente teve que trabalhar com isso, né. Quando concluímos o alvo, então, numa próxima sessão, né, uma sessão de reavaliação, o SUDS dela permaneceu zerado, assim, para minha felicidade, né, e ela, de fato, ficou muito contente, assim, ela disse, olha, quando me disseram, eu não confiava muito que isso aqui ia funcionar, mas eu penso naquilo, assim, parece uma coisa tão distante, que a imagem vem tão borrada, é, e isso deixa a gente muito satisfeito com o trabalho da gente, né? Então, aí a gente trabalhou a questão da projeção para o futuro, que era ela pensando numa abordagem do marido, né? O marido vindo se aproximar dela com um interesse sexual, né? E ela já conseguia é, se sentir, né? Conseguir se ver se aproximando do marido, conseguir, de fato, namorar o marido de novo, que era uma coisa que ela não conseguia mais fazer, né, por anos. Então, só para terminar, sim, me desculpa se eu me estendi um pouquinho, mas para dizer que, né, sim, abuso sexual deixa marcas muito profundas, né? Às vezes os efeitos eles não são visíveis e esse impacto se estende assim de várias formas, seja nos relacionamentos, seja no corpo, seja na mente, né? E que exige uma abordagem que seja sensível, segura, eficaz e que a terapia MDR, ela, né, tem se mostrado uma ferramenta bem valiosa, tanto para reprocessar esses traumas, para reduzir sintomas significativos, mas uma coisa que eu acho muito valiosa é isso de ressignificar essas crenças negativas de eu sou culpada, né, eu não tenho valor, eu não estou segura, eu sou suja, eu sou nojenta, né, e isso muda a qualidade de vida das pessoas. E aí, de novo, né, eu acho que a eficácia, ela depende bastante dessa questão da preparação adequada, então a gente tem que, acredito, né, minha opinião, de que a fase 2 ela tem que ser bem conduzida, né, a gente precisa investir nisso, e na hora de escolher a abordagem e também esse ritmo de tratamento, a gente tem que considerar o tempo que decorreu desse trauma, o nível da dissociação,
se essa pessoa tem uma rede de apoio, se ela tem alguém com quem contar, né? A tolerância do paciente à exposição, à ativação, e, né, lembrar sempre dessa necessidade de aprofundar a fase 2 antes de iniciar o processamento. Então, eu acho que o caso ele ilustra bem como quando a gente faz com cuidado, né? Quando a gente faz de uma forma que o paciente tolere, ele acaba sendo uma ferramenta muito útil, né? A Simone, então, como eu disse, teve uma virada de chave, conseguiu se aproximar do marido, né? E o MDR, quando sustentado, eu acho que ele pode oferecer não só um alívio de sintomas, mas também uma restauração desse senso de valor, de dignidade, de segurança. E é isso, gente. Obrigada, então. E deixa eu parar o compartilhamento.